Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Estamos iniciando a segunda temporada do curso Profecias para o Tempo do Fim. Estivemos juntos na primeira temporada, estudando o livro do profeta Daniel. E agora, na segunda temporada, estudaremos o livro de Apocalipse. E o tema de hoje será a introdução do livro de Apocalipse. E como de costume, antes de estudarmos a palavra de Deus, nós sempre buscamos ao Senhor em oração. Eu te convido onde você está, que neste momento você feche seus olhos, eleve o seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, te agradecemos ao Senhor por estar conosco na primeira temporada do curso Profecias para o Tempo do Fim. E te convidamos ao Senhor que você esteja conosco também nessa segunda temporada. Porque, ó Pai, sem Ti, nada podemos fazer. Queremos te suplicar o auxílio do Teu Santo Espírito para que nós possamos compreender a Tua palavra. Tuas bênçãos te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, para nós iniciarmos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. E o versículo é o versículo 1 também, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O livro de Apocalipse, ele inicia falando que este livro é uma revelação de Jesus Cristo, uma revelação dada pelo Eterno, dada por Deus, que foi enviada pelo anjo ao profeta João. Ou seja, envolve Deus, Jesus Cristo, o anjo e João. E assim chega até nós. Gente, Jesus Cristo, ele é o personagem central do livro de Apocalipse. Tudo aqui se refere e aponta para Jesus e assim o plano da salvação. E o livro aqui, por ele se tratar da revelação de Jesus Cristo para toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas tenha assim a vida eterna. O livro de Apocalipse ele é considerado o manual da esperança. E nós nos deparamos aqui logo no início com um anjo. Que anjo é esse, gente? Este anjo é o mesmo que teve com Daniel há 700 anos atrás, levando ali as revelações do livro de Daniel. E agora, depois de 700 anos, ele se encontra na ilha de Patmos, ali com o profeta João. Este anjo é aquele mesmo que teve com Zacarias, no qual falou que ele e Isabel teriam um filho, que foi João Batista. É o mesmo que esteve com Maria, que falou que do seu ventre viria o Messias. E agora ele se encontra na ilha de Patmos com o profeta João. João, ali na ilha de Patmos, ele contempla a Jesus glorificado. E o livro de Apocalipse, gente, ele trata de alguns temas que são simbólicos. Nós iremos aqui falar sobre cordeiro, sobre dragão, sobre cavalos, sobre selos, sobre igreja, mas tudo isso aqui trata-se de um simbolismo, não é nada literal. Agora, o interessante é que o livro de Apocalipse é um complemento do livro de Daniel. Por isso que é bom, antes de estudarmos Apocalipse, estudarmos Daniel. Então você está no caminho certo. Nós estudamos na primeira temporada o livro de Daniel e agora iniciamos o livro de Apocalipse. Com certeza, grande conhecimento será derramado sobre todos nós, tá ok? Eu queria falar para vocês sobre dois tipos de profecia. A profecia clássica e a profecia apocalíptica. Na profecia clássica, gente, não precisa de um intérprete, porque o profeta ele fala e as pessoas assim entendem. Quando a gente lê, a gente entende como se lê. E profecias clássicas a gente pode perceber que foram profecias dadas por profetas lá no Antigo Testamento, como Micaías, que levou ali a profecia a Acabe, foi dado também por Jeremias. Então essas são profecias, ele falava e as pessoas entendiam. E as profecias apocalípticas, ele precisa de um intérprete, certo? E muitas vezes esse intérprete ou é um anjo ou é Deus. E onde é que a gente encontra, gente, essas profecias apocalípticas? No livro de Daniel, que nós vimos aí, que precisou de um anjo para ali estar com ele, o auxiliando.
E agora também o livro de Apocalipse. É o segundo livro que trata sobre profecias apocalípticas. Bora ver aqui um pouquinho sobre quem escreveu esse livro. O livro foi escrito pelo apóstolo João, considerado o apóstolo amado de Jesus Cristo. E o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve aqui o livro de Apocalipse. Ele estava preso numa ilha chamada Ilha de Patmos. E ali ele tem essa revelação para que ele possa escrever. Gente, João era filho de Zebedeu com Salomé. João ele era irmão de Tiago. João, quando ele conheceu a Jesus, ele tinha um temperamento muito forte. O temperamento de João era muito rude. Ele era muito egoísta. Tem uma passagem bíblica que está em Lucas 9:54, que fala que ele vinha com os discípulos, ele vinha com Jesus, e ao passar por Samaria, eles não são bem recebidos. Então ele roga a Jesus Cristo para que ele, João, orasse a Deus e ali fosse derramado fogo sobre os samaritanos. Gente, João ele conhecia a história de Elias. E Elias, certa vez, quando o rei mandou seus soldados para trazer Elias à sua presença, Elias ora e desce fogo do céu e consome ali os soldados. Então, João achava também que ele poderia fazer isso. Mas Jesus repreende João, porque o poder de Jesus Cristo foi sempre para o bem e nunca para fazer o mal às pessoas. E João, ele passou por uma grande mudança. João andou tanto com Jesus que o caráter de Cristo foi moldado em Jesus Cristo. Porque é impossível andar com Jesus, é impossível conhecer a Jesus e permanecer a mesma pessoa. A pessoa ao conhecer Jesus tem que passar pela mudança. Porque a palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se fizeram novas. João andava tanto com Jesus que as passagens que os apóstolos estavam com Jesus, João estava no meio. Certa vez, Jesus sobe ao monte da transfiguração e ele tem um encontro com Moisés e um encontro com Elias. Entre os apóstolos estava João também ali. Certa vez também, Jesus ele sobe o Monte das Oliveiras e vai ali para um jardim daquele monte chamado Jardim do Getsemane. E ali Jesus vive o maior conflito da sua vida. Um conflito tão grande que Jesus estava naquele momento e ele chama quem? Os discípulos para estar com ele. E os discípulos deveriam estar orando. Entre eles estava João. Porém, estavam dormindo. Após Jesus ser preso, o único discípulo que acompanhou a Jesus foi João. E no momento que Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, João teve um privilégio muito grande. Porque Jesus, ele entrega a sua mãe Maria aos cuidados de João. Então João ele teve o privilégio de ser o tutor da mãe de Jesus. Teve o privilégio de ser tutor de Maria naquele momento. Após a morte de Cristo, a igreja passou a ser perseguida muito. E a igreja ela era tão perseguida, principalmente pelos imperadores. Mas o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. E os discípulos, ao receber o Espírito Santo, eles começaram a pregar mais e mais. Eles tinham saudade de Cristo e eles sabiam que só poderiam estar com Cristo se eles pregassem o Evangelho a toda criatura. E, gente, o tempo foi passando e com a pregação do Evangelho, os discípulos foram acusados de várias e várias acusações infundadas. Acusações sem fundamentos foram derramadas sobre os discípulos. E entre eles foram acusados de canibalismo. Por que o canibalismo? Porque os discípulos eles participavam dos emblemas da Santa Ceia, no qual eles comiam o corpo de Cristo e bebiam o seu sangue. E ali acusaram eles de canibalismo por causa desses gestos, por causa desse evento. Ou seja, eram acusações absurdas, totalmente sem fundamento. Outras acusações também que eles eram perseguidos por incesto. Mas por que incesto? Porque é o seguinte, os discípulos quando eles casavam, eles chamavam as suas esposas de irmãs e a sua esposa chamavam eles de irmãos. Então, por eles se tratarem por irmãos, pegaram essa acusação absurda, sem fundamento e passaram a perseguir eles. E naquela época, gente, os romanos, eles eram politeístas. Eles adoravam vários e vários deuses. E eles chegavam a adorar também até os próprios imperadores. Mas eles adoravam os imperadores após que eles morriam. Quando os imperadores morriam, eles passavam por uma espécie de canonização e eram adorados.
Mas aí surge o imperador, chamado Domiciano. E o imperador Domiciano, ele exige que ele seja adorado em vida. E ali as pessoas têm que adorar o imperador Domiciano, ele vivo. Mas aí ele bate de frente com João. João, ele se levanta contra todo tipo de idolatria. E ele se levanta contra o imperador. E o que é que o imperador faz? Manda prender João. E condena João à morte. E a morte de João tinha que ser algo dolorido, algo sofrido. Pegam João e lançam ele dentro de um tonel de óleo fervente. É assim que a tradição nos fala, nos conta. E diz que quando ele é lançado dentro de um tonel de óleo fervente, nada acontece com João. Um milagre ali acontece e João sobrevive. Mas o que foi que aconteceu ali? Eu não sei dizer. Porque milagres não se explica. Milagres se aceita. O mesmo milagre que aconteceu há mais ou menos 700 anos atrás com os companheiros de Daniel, que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Então, como exemplo, acontece com João. Mas assim como nada aconteceu com os companheiros de Daniel, nada acontece com João. E João era uma pessoa muito admirada. Depois deste evento, passou a ser mais admirado pelo povo. Então Domiciano chegou ao ponto de dizer o seguinte: se eu matar João, o povo vai se revoltar. Uma grande rebelião vai acontecer aqui em Roma. Então o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou prender ele. E mandou ele para um local longe, uma ilha, chamada Ilha de Patmos. E naquela ilha de Patmos, onde João estava ali preso, até o momento de ele ter a revelação do Apocalipse, que ele estava bem velhinho quando teve essa revelação. Mas o interessante, gente, era como aquele povo era idólatra. Essa ilha acontecia ali uma grande peregrinação. Essa peregrinação era de uma deusa bastante conhecida de Paulo, né? Que os romanos adoravam. Essa deusa era a deusa Diana, também chamada de Artemis. E essa ilha era a ilha da peregrinação. As pessoas se juntavam, iam para essa ilha para lá fazer essa peregrinação para adorar a deusa Diana. Então, para João, aí era um castigo, porque ele estava numa terra pagã, ali o povo indo para adorar uma deusa pagã. E aquela ilha era conhecida como Ilha da Deusa Diana. Mas depois da revelação de Jesus Cristo a João, aquela ilha passou a ser conhecida como a Ilha do Apocalipse de João. A ilha mudou de nome, gente. Então aconteceu esta maravilha quando o Senhor Jesus Cristo, ali, ele se revela ao apóstolo João. O interessante é que o Apocalipse, ele traz mensagens maravilhosas. E quando João ali, inspirado pelo poder do Espírito Santo, ele escreve ali sobre as 7 igrejas, ele escreve sobre as 7 taças que serão derramadas, ele escreve sobre o santuário celestial, aquele santuário que Moisés, lá no Monte Sinai, ele viu lá no céu. Ele escreve também aqui sobre as 3 mensagens, uma mensagem que deve ser pregada com urgência. Nós teremos uma aula somente sobre essas 3 mensagens. Essas 3 mensagens chamadas mensagens angélicas. Então, gente, é um livro maravilhoso. Um livro que nós devemos estudá-lo ele fielmente. E para nós entendermos ele, nós devíamos primeiro estudar o livro de Daniel. E foi isso que aconteceu. Você já estudou o livro de Daniel. E aqui é um complemento do livro de Daniel. Então, o interessante é que além de Apocalipse ser esse Apocalipse de João, nós também temos vários livros de Apocalipse. Só que são livros apócrifos, são livros ocultos. Nós temos aí o Apocalipse de Adão, nós temos o Apocalipse de Abraão, nós temos o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Paulo e o Apocalipse de Estevão. Mas todos eles são livros apócrifos. Tanto os judeus como a igreja primitiva não aceitaram ele como livros inspirados, porque segundo eles foram escritos num período intertestamentário, um período que não houve inspiração divina. Então, para nós encerrarmos, vamos agora para Apocalipse. Você já está com o livro aberto aí de Apocalipse capítulo 1, não é isso? Agora vamos para o versículo 3. Aqui tem uma bênção especial a ser derramada sobre todos aqueles que estudam este livro. No versículo 3 diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Aqui tem dizendo que bem-aventurado, ou seja, abençoados são todos aqueles
que resolvem estudar este livro. Então, meu querido, minha querida, você é uma pessoa abençoada, porque você tomou a decisão de estudar esse livro. Grande conhecimento será derramado sobre você. E com certeza nós iremos cada vez mais crescer em fé, crescermos na santificação ao estudarmos este livro maravilhoso. Então, estamos encerrando esta aula por hoje. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. E que o eterno Deus continue abençoando você e toda a tua família ricamente. E não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus.